estamos aqui hoje com o nosso primeiro convidado, não poderia ser diferente, como já tinha falado no nosso primeiro episódio, por um cara que acolheu a gente e mostrou pra gente que, na verdade, tudo que a gente precisa é só entregar para o outro aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente realmente quer. E aí, antes de ele falar nome, apesar de você já ter lido aí no nome em cima ou embaixo, não sei onde é que você está lendo, só um pouquinho do currículo que possivelmente esteja desatualizado, mas aí o senhor atualiza caso precise. Mas professor adjunto do curso de Medicina no Centro Universitário de Maceió, UNIMA, especialista em metodologias ativas, mestre em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 99, possui experiência na área de pesquisa em farmacologia com ênfase em inflamação e alergia, atuando principalmente nos seguintes temas: hiperalgesia, inflamação, analgesia, produtos naturais e edema de pata. Com vocês, professor Renato Jabor. Professor, seja bem-vindo. Olá, meninos. Olá, pessoal. Tudo bom? Um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Nesse dia, conversando sobre, vamos ver o que vai criar aí, né? O que vai aparecer para nós, tentando desmistificar algumas coisas. Já que você falou tão gentilmente sobre mim, você esqueceu de colocar uma coisa no meu currículo, que é vocês, Nili. A presença de pessoas importantes que passam na minha história e sempre deixam uma marca. E isso para mim não tem como, não tem esse espaço de colocar no currículo. E para mim é um prazer enorme ser assim o primeiro convidado de uma história que eu acho que está nascendo e que eu tenho certeza que no futuro vai gerar grandes frutos de pessoas grandes que estão perto de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Pois é, a gente igualmente aprecia a sua presença também aqui, também a presença, nossa jornada aqui no nosso curso de vida, e vai continuar assim. E temos muito prazer de poder continuar com você guiando a gente em frente. E também agora, com essa que a gente falou do currículo, assim, além do que a gente já disse, o que é que você acha que é o seu foco profissional, assim, ou o seu foco mesmo de currículo, da sua pesquisa? Você nota que quando você leu, você falou um pouquinho sobre mim, que faz tanto tempo que já nem lembrava mais de muita coisa presente nesse currículo. Você falou em formação em 1999. Quando eu me formei em Ciências Biológicas, nessa época, eu tive a sorte de trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Não sei se alguém já ouviu falar, já conheceu a história da Fiocruz, por Oswaldo Cruz, há muito tempo atrás. E lá eu trabalhei em pesquisas. Eu trabalhei em pesquisas por várias coisas em inflamação e também trabalhei na parte de validação de medicamentos. O que é isso? De maneira bem geral para a galera entender. Quando você chega para mim e fala assim, a minha avó usava uma erva não sei o quê e que era bom, vou puxar para o meu lado, para uma atividade anti-inflamatória. Qual era o meu papel? O meu papel era pegar essa planta, validar se ela tinha efeito, passava para a parte de síntese química, que inclusive foi onde eu conheci a minha esposa, foi interessante isso, a parte de síntese química, onde eles faziam uma purificação, tentando descobrir qual era a substância que era o responsável por aquilo, aí isso fragmentava em diversas pequenas substâncias, e aí vinha o meu martírio, o meu calvário, que é testar cada uma delas e saber qual que tinha efeito, e a partir daí a gente devolvia para eles dizer, é essa, e passo em diante a tentar virar um medicamento. Esse era o meu papel de 96 até 2002. E o senhor se formou em 99, então acabou que dentro da graduação foi apresentado a essa especialidade ou essa técnica. Teve alguma coisa em específico dentro da graduação que levou o senhor para esse caminho? Foi meio que caiu de paraquedas e falou, estou gostando, eu vou continuar por aqui. Até para poder a gente conseguir se inspirar, porque assim, está no começo da nossa graduação, então tem um monte de coisa aí que a gente possa fazer. Talvez a gente consiga seguir os mesmos passos para encontrar o que a gente deve fazer. Pois é. Você agora fez um desbloqueio afetivo interessantíssimo da minha cabeça. Por quê? Quando eu era criança para adolescente, eu sempre passava lá no Rio de Janeiro, no Fiocruz do Rio de Janeiro. Nós temos Fiocruz por muitos lugares do Brasil. Essa especial do Rio de Janeiro que fica na Avenida Brasil. Eu era criança e passava a ver aquele castelinho bonito. E depois que eu fui entender o que era aquilo,
a escola, vamos passar para trás, teve um passeio para poder conhecer a Fundação Oswaldo Cruz. Então eu tinha 10 para 11 anos por aí, e eu falei, cara, que lugar legal. O meu sonho é trabalhar neste local. E aí parece que a vida foi empurrando para eu chegar até onde eu quis. Então partiu de um sonho de criança, de pesquisador. Eu me formei pesquisador e hoje, há 23 anos, eu sou professor, né? Que não deixa de ser um pesquisador, mas tem um pouco de diferenças aí, onde mudou um pouco a minha bifurcação de vida. E hoje eu exerço com muito prazer a profissão de professor, já, como disse, há 23 anos na docência, começando lá no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais e há 17 anos, indo para 18 anos aqui em Maceió, Alagoas. Para quem não sabe, quando eu cheguei em casa, depois da nossa primeira APG, falando que eu tive um professor que gostei bastante da forma com que a gente interagiu ali na primeira aula, porque acaba que não é a que fica necessariamente, mas a primeira impressão sempre marca muito, né, como as relações vão ser conduzidas. E aí quando eu falei para minha esposa, ela falou, Renato Jabbour, ele é assim, assim, assim. Ele foi meu professor quando eu fazia enfermagem, então assim, há quase 10 anos atrás também. Então acaba que o ciclo acaba sempre levando a gente para perto das pessoas que são parecidas em princípios, em conceitos, enfim. E aí hoje, como a gente já vinha conversando no off há um tempo, a gente já tinha falado com o professor sobre o senhor tem que ser o primeiro convidado, por tudo que simboliza para a gente e tal. O que é, ou sobre o que é que a gente pode abordar, e o professor de forma brilhante, assim, rapaz, está em alta, acho que vai ser legal para poder desmistificar algumas coisas, inclusive para poder a gente aprender junto, que a ideia é como aquele podcast Inteligência Ilimitada, né? Ilimitada é só a inteligência do convidado. Nossa quarta série é fraca, né? Assim, então é difícil. Então a nossa ideia hoje vai ser a gente falar principalmente sobre o Monjaro, mas por medicações ou substâncias que se assemelhem a ele, como é que a gente pode relacionar isso no dia a dia, com mídia, com medicina. Qualquer coisa assim da vida de uma pessoa com Monjaro, o metabolismo, o que é que acontece com a saúde em geral, o que é que você sabe de efeitos, e até coisas que não sejam só do Monjaro, mas relacionado ao tópico também, para ter uma ideia, uma contextualização legal. Então talvez assim, a gente começar com por que é que ele foi desenvolvido ou para que ele foi desenvolvido. Né? Excelente primeiro momento para a gente poder introduzir esse assunto. E para ficar bem claro o motivo disso, é sempre um mundo, ele parece que sempre coloca em você um espelho diferente do seu próprio reflexo. Então, no mundo, a imagem ela é extremamente importante, seja para o social, ou seja, hoje, não é do meu tempo de formação, mas é do de vocês, para as redes sociais. Então, ele faz uma pressão da pessoa de corpo esbelto, a pessoa com diversas características em que o social aceite melhor esse indivíduo. E não é de hoje que a gente observa o surgimento de medicamentos milagrosos para o emagrecimento. Há um tempo atrás, os medicamentos famosos eram outros, que tinham uma perspectiva um pouco diferente, mas um produto final muito semelhante ao que nós vamos discutir hoje. Então, assim, quando eu propus a vocês, eu chamaria até do fenômeno das canetas emagrecedoras, que é o apelido que elas têm aí no mundo, as chamadas canetas emagrecedoras, ela já ganha no marketing dela próprio um peso muito grande. Você está falando que eu tenho uma caneta que eu uso e eu emagreço. Quem vem da atividade física, né, e a gente pode até depois discutir um pouco sobre isso, da atividade física, sabe que é praticamente impossível uma caneta te emagrecer. Então, qual foi o surgimento? Elas surgiram para quê? Vou falar das duas mais famosas, existem outras, mas elas vão cair sempre no mesmo mecanismo de ação, na mesma lógica e na mesma perspectiva de uso. As duas substâncias, que é o Ozempic, chamado semaglutida, e o Monjaro, chamado tirzepatida, nome esquisito, né? Cada um tem um nome bem mais complicado do que o outro.
elas surgiram para tratamento do diabetes tipo 2. Quando a gente imagina num cenário geral, o que meu corpo responde? Meu corpo, ele possui, distribuído por tudo quanto é canto que você pode imaginar, todas as minhas células, ou quase todas pelo menos, elas possuem o que nós chamamos de receptores. Trazendo para uma linguagem bem leiga para você. O que é um receptor? Vamos supor, a sua célula do coração, o seu coração, ele acelera e às vezes ele diminui o batimento cardíaco. São células que respondem ao ambiente, a estresses, responde dependendo da demanda do dia a dia para acelerar o batimento cardíaco ou diminuir o batimento cardíaco. São células que respondem através de seus receptores a uma substância conhecida como adrenalina, noradrenalina, dopamina, diversas outras. A mesma coisa acontece em diversos lugares. Então, a partir desse conhecimento fisiológico do funcionamento das coisas, a gente consegue criar os chamados medicamentos, consegue criar as chamadas substâncias farmacológicas. Com base em quê? Na descoberta desses alvos terapêuticos. Então, que eu só posso fazer duas coisas com o receptor. Ou eu posso fazer que ele funcione mais, e ele aumenta a atividade, ou eu posso fazer com que ele não funcione, o que nós chamamos de bloqueadores ou antagonistas de receptores. O público já deve ter ouvido falar o termo beta-bloqueador, de repente, né, que é o propranolol, famoso. Então, é um bloqueador de receptor beta. Não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas é só porque é uma linguagem muito falada no dia a dia. Então, essas duas substâncias que nasceram para o tratamento do diabetes tipo 2, eles têm dois alvos. O Ozempic, a semaglutida, tem apenas um alvo. Daqui a pouco a gente pode aprofundar um pouco mais nisso. E a tirzepatida, que é o Mounjaro, tem dois alvos. A gente chama de antagonista duplo, porque ele age em dois lugares diferentes. E, como eu falei, antagonista, ao invés dele fazer o receptor funcionar mais, ele faz com que o receptor ele pare um pouco aquele funcionamento. E aí a gente tem ações que são voltadas para o ajuste do diabetes tipo 2. Então vamos começar por aí e a gente vê como é que a gente vai, então, agir. Ô professor, para contexto, diabetes tipo 2, o que é o diabetes tipo 2 e como é que ajuda? Semaglutida, né? Muito interessante você falar isso do diabetes tipo 2, porque semana passada a gente teve eu tive a sorte de participar de uma banca TCC que falava dos outros medicamentos para o diabetes tipo 2 também, que são os inibidores de esqueci o nome agora dos medicamentos, que é glifosina, tobutamida, e são hipoglicemiantes que agem no rim. O que eles fazem? Eles bloqueiam o sódio e assim bloqueiam também o retorno da glicose. Então o indivíduo diabético acaba urinando mais glicose. Então ele acaba fazendo o que de maneira geral? Diminuindo a glicose dele. Porque até hoje, já que você perguntou do diabetes, a gente imagina que o diabético ele é um pote de doce de leite. Como assim? É uma pessoa que é só açúcar. É só doce, sem entender que o diabetes é uma síndrome metabólica extremamente complexa no indivíduo. E acreditem, existem hoje discussões para que você remova do diagnóstico do diabetes a taxa de glicemia. Ou seja, não é somente mais a glicemia que é o alvo de você saber que o indivíduo é diabético. Partindo disso que o senhor está falando, o que é interessante e preocupante demais é que a diabetes é uma doença muito complicada, onde as pessoas elas só levam realmente assim, eu tenho diabetes, não posso comer açúcar, mas você é um ser humano inflamado para o resto da sua vida. E para piorar, ainda colocaram esse medicamento milagroso, porque ele é vendido assim. E já puxando isso, o senhor falou muito bem no início de que isso está se tornando mais popular. E o senhor acha que qual é o perigo disso, sabe, disso tudo? E também o quanto também a gente pode aproveitar de forma consciente hoje para falar da diabetes também.
para alertar, assim como tem no nosso curso, assim como a gente pensa, né, na saúde das outras pessoas. E eu acho que diabetes é uma coisa tão séria como qualquer outra doença. Muito séria, e a tendência é crescer, né? O diabetes, você falando do diabetes, perguntou o que é o diabetes tipo 2, se você tem um tipo 2, aqui provavelmente existe um tipo 1, né? O tipo 1 ele é o chamado insulino dependente, é aquele indivíduo que ele não tem mais a produção de insulina por algum tipo de ataque às células do pâncreas que produzem esse hormônio chamado insulina. Células beta. As células beta pancreáticas, né, que às vezes pode ser uma doença autoimune, pode ser um vírus, pode ser alguma inflamação que fez com que o pâncreas parasse de produzir essa insulina, essa substância que controla a nossa glicemia. Já o diabetes tipo 2, que esse engraçado, né, ele tem característica hereditária e é o maior, mais prevalente do diabetes na população, é o tipo 2, não o tipo 1, que é o insulino resistente, aquele indivíduo que adquire resistência à ação da insulina. E são diversos motivos que levam a isso. O principal associado, os dois principais, são o sedentarismo e a obesidade. Daí o gancho para os medicamentos. Mas respondendo a sua pergunta, olha que interessante essa coisa que você falou. Nesse estudo que foi colocado, né, a glifosina e outros inibidores renais da absorção de glicose, junto com o sódio, o que acontecia com o indivíduo? Normalmente, quando se chega num serviço de saúde, no atendimento, no pronto atendimento, a primeira coisa que se faz quando uma pessoa tem suspeita de diabetes é a medição da glicemia. Se a glicemia está baixa, naquele momento, você suspeita de diabetes? Normalmente não. Normalmente não. Aí o que acontecia com essas pessoas que tomavam esses medicamentos? Eles estavam o que a gente chama de estado euglicêmico. Esse eu de normal. Né? E não hiperglicêmico. Mas aí é que vem o plot do negócio. Ele estava com uma acidose plasmática gigantesca. Então, o que acontecia? Ele tinha a glicose baixa, mas uma intensa produção de corpos cetônicos, porque ele não tinha regulação da insulina. Ele continuava com a ação de outros hormônios que queimavam ácidos graxos. Então, olha que interessante. E aí, uma das médicas na produção falou assim, peraí, vamos fazer um exame de urina. E aí, detectou cetose na urina, os corpos cetônicos na urina e não mais a glicemia. Então, se a gente tomar muito cuidado com a ação farmacológica, até mesmo quando ela é direcionada, ela pode dar errado. Imagine quando a gente vai discutir agora, quando o medicamento, ele e foi muito popularizado isso na época da pandemia, no seu uso off-label, né? No seu uso fora daquilo que ele foi prescrito, programado ou autorizado para uso. Né? Parece que a pandemia foi mestre para acontecer isso, né? Utilizando medicação para combater verme, para combater vírus enfim. E acabou se popularizando esse tipo de coisa. Algumas coisas se popularizaram e, inclusive, trouxeram a gente para o que a gente tem hoje, trouxeram a gente para um podcast, por exemplo. Foi um formato que foi popularizado dentro da pandemia, mas coisas positivas, como, por exemplo, uma prática de atividade física regular que poderia combater a prevalência, o desenvolvimento de diabetes, da obesidade, de cardiopatias, de estresse, enfim, seja o que for, para aumentar a permeabilidade da célula à insulina, não foi divulgado ou não foi popularizado como deveria. E aí a gente entra efetivamente no mecanismo de ação desse tipo de medicação. Como é que ele pode, entre aspas, substituir uma atividade física, ou por que ele é vendido como substituto de uma atividade física, pelo menos difundido, eu não vou dizer na grande mídia, porque acaba que a grande mídia talvez esteja até fazendo um caminho reverso a esse, mas essa mídia que se popularizou pós-pandemia, de eu tenho uma câmera, eu consigo divulgar informações e acaba divulgando informação que não tem uma certa precisão, então acaba levando mais desinformação do que informação propriamente dita. Como é que essas medicações funcionam? Funcionam. Antes de falar da medicação em específico, você tocou num ponto extremamente importante, que é a produção de ciência. E na época da pandemia, popularizou-se um termo que era muito próprio de nós pesquisadores, que é o chamado preprint. O que é um preprint? É um artigo que ainda não foi revisado por pares, que é submetido para editoras, das grandes editoras que publicam esses artigos, e depois dessa revisão, ele então é autorizado a sua publicação. Como começou-se o mundo todo a criar ciência, ou melhor, pseudociências ou ciências duvidosas,
os números de pré-prints eles subiram demais. Só que ele é um artigo, digamos assim, ainda não autorizado. E aí as pessoas pegavam aquilo e assumiam como verdade absoluta na ciência. E desde a pandemia, acredite, mais de 80% das publicações mundiais, elas não têm credibilidade de publicação. Então a gente tem que tomar um risco, tem um risco muito grande, porque como é que, se para o cientista é difícil você julgar isso, imagine para o leigo. E na hora que aparece, por exemplo, para a gente, a grande mídia, ou às vezes a própria prescrição, eu chamaria de prescrição duvidosa, não às vezes dado por médicos, não, eu digo a prescrição porque esses medicamentos eles precisam de um certo controle. Né? Nós vamos entrar agora, o Mounjaro, que é o tirzepatida, e o Ozempic, que é a semaglutida. Quem eles são? Né? Então, como eu falei para vocês, nós temos receptores que funcionam em todo o meu organismo. Eu até coloquei uma colinha do nome para poder não falar o nome errado, porque o nome ele é bem confuso na hora de você traduzir essas siglas de receptores. 2 receptores são os principais alvos dessas substâncias, que é o GIP, que você viu como é que é o nome do GIP? O nome bem engraçado. O peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Então, é um peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. O nome é bem confuso. Assim, a gente sempre tem nomes bem confusos. E o GLP é o peptídeo 1, GLP-1, né? Peptídeo 1 semelhante ao glucagon. E isso aí faz com que algumas pessoas se confundem demais em relação a essas nomenclaturas. Se é de insulina, por que o peptídeo é semelhante ao glucagon, que é o diferente da insulina? Então, são nomes de receptores que agem controlando essa liberação de insulina e controlando outras ações fisiológicas no corpo. Vamos bem devagarzinho para você. Né? O GIP, o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, ele está distribuído principalmente pâncreas e tem outros lugares, mas vamos focar no que é importante para a gente. O sistema nervoso central vai estar sempre envolvido, pâncreas e trato digestório. Uma vez ativado esses receptores, o que ele vai fazer? Ele começa a aumentar a produção de insulina, ele começa também a ter atividades de saciedade em você. E ele atrasa o que nós chamamos de esvaziamento gástrico. O estomacal. O que é o esvaziamento gástrico? É quando você come alguma coisa, o estômago processa e depois ele vai caminho abaixo. Isso é atrasado com a ação desses medicamentos. Qual é o intuito disso? Não comer. Você perde o apetite. Né? E muito semelhante a isso, o próprio receptor GLP-1, que é o receptor semelhante ao glucagon, faz parecido também. Só não faz muito a história do esvaziamento gástrico. É a única diferença. O alvo é semelhante. E aí? A semaglutida, que é o Ozempic, ele age somente no GLP-1. Ou seja, ele é um agonista desses receptores. Ele não é um antagonista. Ele funciona ativando a ação desse receptor. Aí você produz insulina, aumenta a produção de insulina, faz todo esse evento de saciedade e você consegue regular sua glicemia. E já o Mounjaro, que é o tirzepatida, ele é um agonista que a gente chama de agonista duplo, ou seja, ele age no GLP e no GIP, fazendo com que essa ação seja muito mais potenciada. É um termo muito comum na farmacologia. Quando duas substâncias, quando dois mecanismos se combinam, ele tende a aumentar muito mais. Qual é a vantagem disso? A perda de peso esperada para o Ozempic é em torno de 15%. Quando vai para o Mounjaro, por ser um agonista duplo, a perda de peso é em torno de 22% em 7 meses. Muita coisa. É muita coisa. 22% é muita coisa. Muito mais efetivo que qualquer outra medicação. Qualquer outra estratégia. Qualquer outra medicação até anterior a essa. Você com dieta e com treino, você não vai perder 22%. Em 7 meses, não até vai. Pode, mas assim, é extremamente regrado, extremamente acompanhado, não mata treino, não mata dieta e depende muito do metabolismo biotipo, e do biotipo da pessoa inicial, né? Porque assim, se você vai pegar uma pessoa que já tem um biotipo de treineiro, assim, vamos chamar dessa forma, é mais fácil. Agora, se você pega um indivíduo que tem obesidade, é sedentário, como é que você vai conseguir projetar um treino para esse, perdendo com qualidade essa massa toda? Você não consegue fazer isso. E lembrando que a gente está falando em percentual, né? Não está falando em quilos. Não. Eu conheço fulano que perdeu 22 quilos, tá? Mas qual é o percentual relacionado à massa inicial?
é diferente. É diferente. Mas então o mecanismo de perda de peso principal é só essa ação comportamental, mesmo de perda de fome e saciedade? Sim, também. Né? Você aumenta aí a insulina e a insulina te dá essa sensação de saciedade. Então você não sente muito mais fome. E aí, lógico, eles não são milagrosos. Eles não fazem a queima dos chamados... No passado existiam uns medicamentos que eram chamadas anfetaminas. Não vou entrar em muitos detalhes disso agora, porque não vale a pena, mas esses sim, eram inibidores do apetite, não eram que davam saciedade. Você simplesmente não tinha fome alguma durante o dia. E tinha uma disposição enorme. Olha o perigo aqui. Você não sente fome, mas está sempre disposto a fazer uma atividade física. Então você queima energia sem repor energia. Qual é o produto final disso? Uma perda enorme de massa magra, proteína. Só que massa magra é pesado. Então, a perda de peso desses indivíduos era absurda, mas era perda de massa magra. Ele não emagrecia, ele perdia peso. São conceitos diferentes. Coisas diferentes. E aí, falando sobre a popularização desse tipo de estratégia, digamos assim, inclusive conhecemos algumas pessoas que fazem o uso. Na minha realidade, enquanto professor de educação física, sempre me procuram querendo saber a fórmula mágica, ou para ganhar massa muscular do dia para a noite, ou para perder peso do dia para a noite, mas acaba não levando em consideração esse tópico que Dani puxou de modulação comportamental. A gente precisa encontrar esse ponto e, se estamos falando em saúde, a gente precisa encontrar estratégias que te levem com saúde até o ponto que você quer. Quais são as possibilidades dessa utilização indevida desse tipo de substâncias? O uso off-label. Off-label. Então vamos deixar claro uma coisa. Ele é aprovado para o uso em diabetes tipo 2 e aprovado para o uso em obesidade. Aqui que está o risco. Então ele não é mais off-label para obesidade. Então, se eu tenho um medicamento que trata a obesidade, qual é o alvo do tratamento da obesidade? A perda de peso. Então, ele não é off-label para obesidade, mas é off-label para estética. Então, são coisas que são... Tem que tomar muito cuidado, que são coisas que são diferentes. Qualquer pessoa que usa esse medicamento vai perder peso. Não precisa ser obeso para perder peso. E por que eles são chamados de canetas emagrecedoras? Justamente por conta disso. Mas aí tem um pulo do gato aqui. O acesso a esses medicamentos. Eles são muito caros. O valor embutido neles é muito caro. Isso é um prato cheio para um risco enorme que nós temos no mundo, que são as falsificações de medicamentos. Então, imagina, você tem, eu não sei ao certo o custo, mas é acima de R$1.000 uma caneta. Se você consegue por 500, você vai, que legal, muito parecido, comprou. Parece que Usou. o Monjaro está na base de mais de 3 mil. Mais de 3 mil, Monjaro. O Ozempic, que é 1.000 e pouco. Ozempic é 1.000 e pouco, Monjaro 3 mil reais. Mais, Gente, isso assusta até quem é da área. Antes, eu ouvi falar que ele tava... que era muito mais difícil de ser comprado, porque ele já bateu, assim, 5 mil reais. Aí agora tá mais acessível, mas ainda tá muito caro. O Ozempic é 1.000 e pouco, assim. É mais barato. Mas é aquilo, fica tão popular que, tipo, eu quero mais. Aí eu acho que não. E aí gera-se uma pergunta. Se você tem, vamos botar uma média, 3 mil, 1.000, 2 mil, o ticket médio entre os dois, né? Vamos fazer assim, 2 mil reais. Quantas doses o indivíduo vai ter que tomar? Sei lá, 7 meses, eu imagino aí, tem um bom custo em cima disso. Ele vai ter condições, todos vão ter condições de tocar isso para sempre? E quando ele parar, o que acontece com ele? Que talvez é dentro da sua pergunta. E quando esse indivíduo para esse tratamento, vou chamar de tratamento, essa aplicação do medicamento, ele vai ficar como? Volta o peso. Porque o controle todo dele não era um controle, como você muito bem colocou, comportamental, hábito de vida.
Era um controle medicamentoso. Então, o corpo estava sendo enganado naquele momento. E tudo na vida, todos nós, quando somos enganados e a gente descobre a verdade, a gente reage àquilo. Então, quando o corpo sai do medicamento, ele vai reagir àquilo e vai, às vezes, ganhar um peso de uma maneira muito mais rápida do que quando ele se tornou uma pessoa obesa anteriormente. Isso, inclusive, aconteceu com uma certa frequência alguns anos atrás, quando popularizaram os tipos de cirurgia de cirurgias bariátricas de forma geral. Então, inclusive eu conheço um cara que foi um dos primeiros aqui do estado a fazer a cirurgia há mais de 20 anos atrás e que recuperou todo o peso no decorrer desse tempo, porque os hábitos dele não foram mudados, não foram alterados de forma alguma. Então, mesmo um procedimento invasivo, que é esse tipo de cirurgia, que é muito mais invasivo do que algum tratamento medicamentoso, se não há a mudança do hábito, não tem o que ser feito. Né? Isso aí é fundamental. Né? E você vê que... Por que às vezes as pessoas que investem nesse medicamento acabam aderindo a outros hábitos, pelo menos temporariamente? Justamente por causa do investimento que é alto. Então ele quer fazer aquilo render, ele quer fazer aquilo dar certo. Então, e está empolgado com aquilo, está vendo resultado. Diego, você deve acompanhar essa galera há muito mais tempo. Né? Assim, quando você tem um acompanhamento lá de um indivíduo que quer perder peso, um mês depois ele perdeu, sei lá, 2%, 3%, é normal? Às vezes é. E na cabeça dele? Ele está satisfeito com isso? Ou ele vai dizer que foi o Diego que não conseguiu fazer a perda direito? Mas é projetado para ele, às vezes. Normalmente é dessa forma. E assim, na maioria das vezes, inclusive, até se tem algum tipo de perda de peso, mas não como se deveria, porque todos os outros... A gente costuma dizer na educação física que 70% do seu resultado é sua alimentação, 20% é seu treino, 10% é seu descanso. Aí as pessoas fazem um treino que é 50% do que deveria ser, faz 20% da alimentação que deveria fazer e quer matar um descanso por cima do outro, então nunca treina como deveria. Querendo 100% do resultado. Acha que consegue treinar em alta intensidade todos os dias, mas quem treina em alta intensidade todos os dias, na verdade, não treina em alta intensidade nunca, e aquela situação toda, e acaba terceirizando a responsabilidade do não resultado que ele gostaria de ter. E aí, junto a isso, eu boto uma pergunta interessante. Hoje nós sabemos os resultados trágicos das anfetaminas da década de 80 e 90. Todos que passaram por... Todos, assim, quando a gente fala todos, a gente vai acima de 90%, né? Porque nada na vida é absoluto. É absoluto 100%. Mas a esmagadora maioria desses indivíduos que usaram essas anfetaminas, aqueles coquetéis milagrosos de emagrecimento da década de 80 e 90, eles estão de duas formas hoje. Mortos. Então são 3. Então são 3, né? Essa seria uma delas, mas não. Eles estão com problemas psiquiátricos, ou obesos de novo, ou os dois. Né? Então, assim, o ganho de peso dessas pessoas, ele foi muito maior do que... Tem um documentário muito sensacional de um programa norte-americano, um reality show, acho que é Perder para Ganhar. Que é The Biggest Losers. Biggest Losers. Isso, né? né? Não sei se tem a tradução, se é Perder para Ganhar, como é que veio para o Brasil, mas é o Biggest Losers. Todos, quase todos estão obesos de novo. Aqueles que não tiveram condições financeiras de manter o que o programa fazia com ele, todos estão obesos. Aconteceu uma brasileiração desse programa no Fantástico, né? Com Medida Certa, que inclusive pegaram o Ronaldo Fenômeno para fazer algumas coisas, fazer algum tipo de procedimento, fazer uma avaliação em protocolo de treino e tal, aquela parada toda. E eu não sei informar com precisão, mas pelo menos o Ronaldo Fenômeno, né? Um dos maiores jogadores de todos os tempos. É conhecido no mundo todo. Continua bem acima do peso que ele poderia ter, né? Não vou dizer que deveria, porque dever é uma coisa mais pesada. E ele tem hipotireoidismo, né? Ele tem uma síndrome específica, né? Isso. Então, uma das coisas que o senhor está levantando é os usuários dessas anfetaminas na década de 80 e 90, a gente sabe o que acabou levando algumas décadas depois, 30, 40 anos depois.
A ciência já sabe onde esse tipo de medicação, de Ozempic, de Mounjaro e as semelhantes, onde isso pode levar? Vamos procurar embaixo da mesa se tem essa resposta. Pode ser que sim, porque assim, se existe, está escondido. Porque a pergunta que eu sempre faço nas minhas aulas para chamar a atenção da galera sobre isso é: a gente já sabe os efeitos em longo prazo desses. Ou você se torna dependente químico e para sempre usa aquela substância e vai te causar prejuízo, ou você tem de fato uma vida muito regrada. E os resultados estão aí, a maioria não seguiu isso. E desses medicamentos? Qual é o efeito dele em longo prazo? Não se tem, porque o efeito o uso é recente. Então, já existem, eu não tenho certeza absoluta, não vou me comprometer aqui num programa a dizer que existe... Um programa, viu? Chupa. Um programa Double D. Daniel é um garoto de programa. E eu estou participando do programa, então assim, agora é o momento lúdico. Momento lúdico, né? E carioca quase não gosta desses momentos lúdicos, né? Quase. Então é mais ou menos assim que funciona. Inclusive, hoje eu me perdi o que eu estava falando, mas a gente pode voltar aqui. A gente não consegue saber esses efeitos em longo prazo, porque é muito recente. E alguns estudos, que foi a hora que eu falei, que estão apontando uma coincidência, vou botar dessa forma atualmente, não vou botar que existe uma relação, mas existe uma coincidência entre alguns casos de cegueira e o uso do Ozempic, por enquanto. Mounjaro não. Eu lembro que até li na pesquisa sobre isso que tinha alguma coisa a ver com atacando o nervo principal ocular. A gente sabe que o alvo é isso. Agora, como se tem alguma construiu causalidade. a chegada ali, a gente não sabe. Se tem a ver com alguma ativação da doença que ele teve, a gente não sabe. É tudo muito novo. Né? É tudo ainda muito recente. Só que tudo que dá muito resultado, ele é o seu melhor marketing. E um grande problema, e aí eu vou falar porque estamos inseridos na cultura do Brasil, mas talvez do mundo ocidental, é que, e aí falando especificamente do Brasil, o brasileiro tende a querer ter os resultados sem passar pelo processo. Por outro lado, quando a gente fala em ganho de massa muscular, de alguns anos para cá se popularizou muito a utilização de esteroides anabolizantes. Onde já se sabe, a ciência afirma isso, de que não se há doses seguras para a utilização de esteroides anabolizantes que não aquelas para o qual ela foi desenvolvida. Então a gente tem algumas modalidades específicas e as pessoas acabam querendo fazer um paralelo do próprio treino com o treino de um atleta de alto rendimento. E esquece que um atleta de alto rendimento não é sinônimo de saúde, muito pelo contrário. Tanto que as lesões são muito frequentes nesse tipo de indivíduo. O que é que, eu não sei o senhor enquanto professor, mas para as pessoas que estão vinculando esse tipo de informação, com as pessoas que trabalham com esse tipo de produto, seja de podcast, seja um blog, enfim, o que seja lá o que for, qual estratégia o senhor julga que poderia ser utilizada, ou governamental também, para poder a gente conseguir combater de alguma forma, ao menos, a desinformação? Então, você traçou uma linha extremamente tênue entre o que se deve fazer e o que se pode fazer. Na minha visão, é educação, é informação. Só que, para cada informação gerada hoje, eu tenho quase 10 desinformações geradas dessa minha informação. Porque o que é mais importante, entre aspas, é o que está envolvido no uso desse medicamento ou a informação correta na medida em que a pessoa ela está se sentindo bem usando aquilo. Então, a informação ela vai parecer incorreta. E aí entram os controles governamentais. Eu não falo de governo em si, não. Eu digo controles legais, né? Às vezes do próprio Conselho de Medicina, que regulamentou uma série de coisas, da Anvisa regulamentando algumas substâncias. Eu acho que deva ter. No Brasil já é muito fácil conseguir qualquer medicamento sem controles, mesmo aqueles que são controlados. Então, eu acho que um controle maior
mas principalmente uma responsabilidade do uso, porque a gente vê muito esse uso de fato prescrito. Infelizmente, a gente tem uma coisa que movimenta muito o mundo, que é o mundo financeiro. Então, ele vai sempre girar essa roda no sentido favorável a como fazer isso girar. Isso vai ser muito difícil de combater. Eu nem tento. Nem tento chegar nessa roda. A gente acaba entrando ali num embate, uma faca de dois gumes, entre a liberdade individual e a manutenção de uma saúde coletiva, na manutenção de, não só da saúde, mas da informação ali de forma geral, porque agora a gente está falando sobre algo específico ali sobre saúde, mas isso reverbera em todos os assuntos que a gente tem. Todo mundo hoje acha que, por acreditar em determinada ideia, ele é o detentor da verdade e ele tem que espalhar determinada ideia, independente de se ter evidências, seja científicas ou empíricas ou não, se aquilo ali é uma verdade ou não. Se for uma verdade para mim, todos têm que acabar aceitando. É o efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Quanto mais eu sei, menos eu acho que eu sei e vice-versa. Né? E quanto menos eu sei, mais confiante eu tô daquilo que eu não sei. Ainda bem que o senhor falou que ia falar ontem do efeito Dunning-Kruger, que deu pra gente decorar para saber o que era. Tem que fazer o decoreba todo. Mas ele é muito frequente na sociedade, né? O que vale mais a pena? Aí você pega a estética conta muito. Se você pega um formato, um indivíduo de jaleco branco, cabelo grisalho, falando uma informação, quase não importa o que ele vai dizer, você já dá credibilidade a ele. Tá certo. Né? Sem nem saber quem é aquela pessoa. Recentemente foi interessante que eu vi uma tirinha, o cara falando, eu não vou tomar essa vacina de RNA recombinante. Você sabe o que é RNA? Não. Sabe o que é recombinante? Não. Então, por que você não vai tomar? Né? Qual o conhecimento que você tem para dizer isso? Eu ouvi dizer que sim. Que foi outra coisa que cresceu bastante no Ocidente, de forma geral, agora foi o movimento anti-vacina. Né? Isso. Então, algumas doenças que já estavam erradicadas estão aí batendo a nossa porta mais uma vez. E eu não consigo, essa eu não vou nem tentar explicar. Eu não consigo entender, então se eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Não faz sentido. Não tem caminho para poder. Então, voltando para a Voz da Consciência. Voz da Consciência, tem mais alguma pergunta aí para gente? Eu queria levantar uma questão aqui, que eu tenho pessoas próximas que usam Mounjaro, já usaram o Ozempic. E assim, o efeito colateral que causa é absurdo. Eu não sei se vocês, estou falando dos meninos, sabem disso, mas causa muito enjoo. Você passa mal mesmo, assim, de ficar desfalecendo. E eu já vi, assim, sabe? Então, pra você ter noção como as coisas são. Tipo, não importa o quanto isso for me fazer mal. Aí você percebe que não é pela saúde. É muito pelo que o senhor tá falando. Porque se fosse pela saúde e uma coisa tá me fazendo mal, então eu tenho que parar de tomar. Mas não, o enjoo, ele é consequência da magreza que eu quero ter. Sabe? E eu acho que isso é bem pesado. É bem pesado, sim. Voz da consciência. Porque você imagina o seguinte, o medicamento ele existe para tratar coisas específicas. Se a pessoa não se enquadra nisso, então ela vai ter outras ações daquele medicamento. O diabético não tem esses efeitos colaterais tão intensos como as pessoas não diabéticas. Por quê? Porque elas não são diabéticas. Então, claro que ele vai potencializar ações nesse indivíduo e, por exemplo, como nós falamos, a diminuição do tempo de vazamento gástrico. Qual você acha que é a consequência disso? Você conversa com a pessoa, você está percebendo que a pessoa toma isso, porque o alimento vai continuar no estômago. O alimento vai meio que durar mais tempo e com a tendência a sofrer mais ação gástrica, e isso vai reverberar no hálito da pessoa, vai reverberar na qualidade bucal. O corpo é um todo. Se a gente começa a mexer num parafusinho aqui, vai mexer em outras coisas lá em outras pontas também. Parafusinho é uma coisa bem específica para mim, né? Para você, são quantos parafusinhos? Tem uma haste dentro da tíbia, 3 parafusos no pé, então foi uma coisa bem... Se tirar um, ele desmonta aqui agora. É o Transformers, né? Optimus Prime. A gente acaba entrando nessa vibe que, inclusive, para os próximos episódios a gente deve falar sobre saúde mental. Sim. E talvez seja
talvez a gente possa até fazer encontro duplo, né? Pois é, eu O tenho professor até... junto com a Seria médica que massa. atende em saúde mental, que é, assim, fã número 1 do professor também, né? Eu tenho uma questão até justamente sobre isso, professor. Que eu percebo que, como um dos mecanismos principais é justamente esse da mudança comportamental, de uma certa forma muda o indivíduo, né? Que há alguma relação com medicamentos psicotrópicos, naquela ideia de que o indivíduo toma uma medicação para alcançar o seu ser ideal. Que eu tenho aquela ideia na mente que além são bastante necessários em vários casos, mas que uma das coisas é o indivíduo toma um medicamento para ter um certo comportamento, para ser uma certa coisa que, por acaso, o indivíduo não conseguia alcançar sozinho, né, sem aquela ajuda medicamentosa. Você que já teve bastante experiência nessa área de verificar a medicação, né, e validar tudo, qual é a sua perspectiva nessa do hábito de pessoas a quase que exteriorizar a uma medicação coisas para elas mudarem o seu próprio ser, a sua própria identidade? Tipo, qual é o seu ponto de vista no fenômeno de alguém depender de uma medicação para mudar a si própria? A sua pergunta ela é interessante, que ela se responde, né? No final da pergunta ela se responde. A gente também não pode ignorar transtornos da saúde mental que mexam com a sua distopia corporal, né? Você não se enxerga da forma com que aquilo você realmente é. Você tem uma visão do seu corpo, que nós estamos falando disso, né? Ainda no tema da obesidade. Sim. Né? Não em saúde mental em específico. Não. Né? Então, é difícil também julgar esse indivíduo. Mas será que, na verdade, ele quer perder peso ou ele precisa de acompanhamento de sua saúde mental? A pergunta que está é essa. Será que o problema dele está no corpo ou na mente, uma vez que nem dá para dissociar corpo e mente? Corpo e mente, né? Então, é muito difícil responder a isso quando a gente começa a pensar de maneira holística no paciente, enxergando ele como uma pessoa, como um todo, e não como uma pessoa acima do peso. Ponto. Ele é só uma pessoa acima do peso, não tem mais outra coisa na vida dele. Eu acho que isso precisa ser muito bem estudado e muito bem tratado no paciente para que você, de fato, tenha continuidade do tratamento dele. Ele agora está satisfeito com o corpo dele? Ótimo. E daqui para frente? E a continuidade disso, qual vai ser? Vai ser para sempre com o medicamento? Ele só consegue dessa forma? Então o problema dele era muito maior do que apenas o alvo do medicamento. Sim. Era muito maior. Porque, por exemplo, comer é bom demais. Massa. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não têm prazer em comer de fato. Seja comida de fato de fartura ou uma em específico, ou até mesmo uma coisa saudável. Mas é muito difícil quando você chama alguém para fazer alguma coisa, normalmente você faz o quê? Vamos sair para comer. Vamos se juntar, galera, desde vamos sair pra comer. sempre foi assim, desde a Sim. época das cavernas, o ser humano se junta para comer alguma coisa. Sempre foi dessa forma, não mudamos isso. É comportamental, tá lá na nossa... como é que é? Na psicologia tem um termo para isso, que eu esqueci, tipo uma ancestralidade na nossa cabeça, comportamental, que a gente tem bem hereditariedade disso. Mas, por exemplo, olha que coisa engraçada, né? Quando a gente passa na rua, você pode não ser muito fã desses sanduíches de chapa de rua. Mas o cheiro do bacon... Por que isso? Isso desperta em você uma ancestralidade de que gordura é uma melhor forma de você guardar energia. No passado, a gente não sabia quando ia comer de novo. Então, quanto mais gordura você tinha, num passado que eu digo é passado mesmo, tá? Passado para trás. Nem ser humano estou considerando aqui. Era importante para ele. Você vê o urso, ele dorme lá, hiberna, e quando é pelanca pura na hora que ele acorda. Ele consome as gorduras todas dele. É o Ozempic do urso, né? É o Ozempic do urso, né? Então, você quer perder peso, dorme por 6 meses, porra. Você Pois quer. Tá vendo? É mais ou menos isso. Mais alguma voz da consciência? Não, por enquanto não. Pessoal, aquele negócio que a gente fala que a gente falou desde o nosso vídeo piloto, inclusive, falando sobre a primeira APG, como é que funciona e tal, aquela parada toda na instituição. E o professor Renato é um cara que sempre provocou isso na gente de
pesquise, procure, aprenda, não escute o que alguém está te falando. Vá atrás, procure tal, aquela parada toda. E aí eu reforço mais uma vez. Lembrem-se que não só aqui, mas qualquer informação, cheque a informação, recheque a informação. Ninguém é conhecedor, como a gente diz dentro da corporação, conhecedor da porra toda, com exceção do professor Renato, obviamente. É o que menos conhece. Então é aquilo, o conhecimento sempre ele está em movimento, né? Certa vez eu disse em uma situação que até água represada apodrece. Então o conhecimento tem que ser assim fluido, o tempo inteiro você está procurando, se atualizando. Às vezes é ovo. Ovo em algum... Nada contra. Ovo, em alguns momentos, fez muito bem para a saúde, em outros momentos fez muito mal e fica Voltou nessa. a fazer e voltou a não fazer. Eu já não sei o que o ovo faz. Cafeína, mesma coisa, em alguns momentos bom, em alguns momentos ruins e tal, aquela parada toda. Ouviu? Então, procurem as informações. Então, tudo que foi conversado aqui, tudo que foi exposto aqui, é fruto de anos de estudo do professor. Não foi, não, eu acho que é dessa forma. Então, todo esse processo de procurar informação, de checar em outros autores e procurar ir atrás, foi feito pelo nosso professor. A ideia é que a gente consiga difundir esse tipo de mentalidade, porque com esse tipo de mentalidade a gente consegue mudar a educação do país. O brasileiro, de forma específica, tem uma propriedade muito específica de ser medíocre. Medíocre no sentido de mediano. Então, acabamos nosso semestre agora e muitas pessoas felizes porque tinham passado com a nota da média. Muitas pessoas, ou algumas pessoas felizes porque tinham passado, porque na verdade na prova outra pessoa tinha feito a prova por ela. E talvez o senhor consiga relembrar de muitos casos específicos, talvez nem seja bom falar muito a respeito, mas Não vi nada. A ideia da gente divulgar esse tipo de informação aqui é provocar as pessoas a procurarem o ponto específico de conhecimento e lembrar sempre que o conhecimento é meio que uma espiral, né? Você sempre está revisitando e aprendendo um pouco mais, revisitando, aprendendo. Não é para rebaixar ninguém, porque realmente você passa um certo nível, mas é para sempre ter em mente que você sempre pode fazer o seu melhor, né? Que seu ponto melhor é sempre mais 10 pontos à frente, é sempre mais 5 à frente. Você sempre pode cavar mais, sempre pode conhecer mais e tem que manter aquela fome. Eu acho que é importante todo mundo fazer o seu melhor e sempre manter na mente foi bom, mas eu consigo fazer melhor. Não importa onde eu estou, o que é que eu fiz, sempre tem mais que eu posso ir atrás. E eu acho isso uma coisa importantíssima, até que, algumas vezes, se perde essa visão, perde-se essa fome, perde-se esse de querer ser melhor. Nunca... Poxa, é o problema. Never settle. Mas agora eu não sei como é que eu digo isso. Nunca se... Never settle. Nunca se satisfaça. Nunca se satisfaça. Pois Um bilíngue. Nunca se satisfaça. Se bem que é bom de vez em quando você pensar que, tudo bem, eu fiz bem. Reconheça que você fez bem, mas sempre tenha fome de poder fazer melhor. Você fala muito, eu lembro muito do Menestrel de Shakespeare. No final ele fala algo parecido com isso e é um recado importantíssimo para as gerações atuais, porque o que limita exatamente o que você falou dos 10 pontos a mais dentro do seu limite? Você só vai conseguir atingir esses 10 pontos a mais a cada vez que você chegou ao seu limite se você não tiver medo de errar. Se você colocar a culpa do erro dentro do seu aprendizado, esquece, você não anda para frente, você vai ficar sempre num lugar. Então ele fala isso no final lá do Menestrel, quando ele fala, eu poderia ter ido muito mais longe se não fosse o medo de errar. Então não tenham medo de errar. Tenham o erro, quando o erro ele é proposital, produzido, é uma coisa, mas se você errou tentando acertar, você vai conseguir depois olhar para esse erro e ser muito melhor do que você era antes desse erro. Eu acho que, pessoalmente, só tem duas formas principais de aprender. Que é ou você erra, ou você vê outra pessoa errar e aprende disso. E aprende desse jeito. Mas sem errar, sem você fazer algo errado, você não grava nada. Eu adoro. Vamos pensar assim, tem esse bonequinho aqui. Quem é esse bonequinho aqui? Ele representa alguém? O senhor lembra... Não sou eu por causa do nariz. O senhor lembra Não, que... Diego por causa do cabelo. O senhor lembra que na nossa última PG, qual foi o paralelo que eu fiz para o senhor com
Mickey Feiticeiro. Tá ali ele, né? Ele apontava para o quê? A estrela. Olha pros O que é olhos que tem nos olhos desse boneco? É uma estrela. Oh. E eu pensei um pouco depois disso, eu queria complementar. E você falou que você podia ser aquele que aponta pela estrela, Ou apontado por vários Mickey. ou apontado pela estrela. Ou você pode ser aquele que guia a estrela com o seu dedo. Isso também é bem interessante. Porque essa é a minha missão para vocês. É mostrar para vocês, ó, talvez o caminho para escolher são vários, um multiverso de caminhos. Mas eu fiquei pensando muito no que você fala. Você vê que eu sou uma pessoa que a cabeça não para. Né? E uma coisa importante também, para poder começar a encerrar isso aqui, tudo que nós falamos aqui, amanhã pode ser diferente, viu? O Ozempic realmente pode ser o santo graal das coisas. Não sei, a ciência, ela é muito mutável. A gente tem que permitir voltar atrás de tudo aquilo que nós falamos no passado. Né? E como eu falei de errar. Se você fosse fazer esse bonequinho aqui, sei lá, quantas tentativas você teria para fazer esse bonequinho aqui? Você desistiria em qual? Número 30 e tal. Você desistiria? Na verdade, O Santos Dumont fez quantas vezes? Derrubou quantos aviões para poder chegar ao modelo final? Mais de 90. Steve Jobs. Mais de 90. Eu teria desistido muito antes, o avião não existiria. Né? Então, assim, é aquela coisa, né? É você perceber o seu limite, mas também perseguir o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão? Porque nenhuma missão, você sabe muito bem disso, ela é fácil. Ela precisa de planejamento, ela precisa de esforço e talento, moçada. É só 1% de inspiração. Os outros 99% todinho são transpiração. Bom, não tem nem mais o que falar depois dessa, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Tenha certeza que é muito especial a gente poder contar com o senhor aqui. Nosso primeiro convidado aqui no nosso Cafofo. É bem simples, é tudo bem amador, mas tenha certeza que é tudo feito assim com muita vontade. Na verdade, nem com vontade, com muita querência. Eu costumo dizer que vontade dá e passa. Quem quer não, quem quer continua querendo e vai atrás e erra e corrige. É exatamente isso que o senhor estava falando. Exatamente. E que um dia o senhor possa apontar assim e falar, sabe aquele cara ali? Foi meu aluno. Aquele cara ali foi meu aluno. Eu acho que muito em breve vou apontar para aquele cara, por favor, me salva. Eu estou ficando velho, meus médicos. Aquele ali, eu quero que aquele ali me salve. Porque, né? E assim, eu quero agradecer muito o convite. Saibam que eu estarei sempre à disposição de vocês para falar sobre coisas sérias, coisas não tão sérias, coisas menos sérias, assuntos aleatórios, assuntos científicos. Estarei sempre à disposição de vocês. É muito gratificante ver meninos bem no início do curso, tão dedicados, né? Pessoas tão especiais. A Voz da Mente não aparece aqui, mas é uma pessoa extremamente especial, também que passou pela segunda vez na minha vida. Verdade. Não é a primeira vez. Né? O mundo, ele conspira para deixar perto de você pessoas sempre boas. É claro que a escuridão sempre busca a Sempre luz. aparece um pau no cu. Sempre busca a luz, né? Não tem jeito. Mas a gente sempre sabe como brilhar e espantar essa escuridão. Então, eu quero muito que o Double D Podcast, né, junto com a Voz da Mente, junto com todos os envolvidos nisso, cresça muito e que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês e também nesse momento lúdico que vocês, da carreira de vocês, construíram dentro do Double D. Siga o Double D, viu, gente? Rebanho de arrombado. Valeu, professor. Muito obrigado, viu, professor? Tchau, tchau, minha gente. Tchau, moçada. Tchau, gente.